Boa noite a todos. Boa noite. Já não é a primeira vez, como o Viana falou, que eu estou aqui, né? Então, eu me sinto assim um pouco mais à vontade, principalmente pelas palavras que o Viana aqui ofereceu antes aos senhores, e até lembrando as palavras dele aqui, de muita descontração, que é um ambiente que eu espero tentar proporcionar, mesmo sendo diante desse assunto. Eu vou tentar aqui, de forma rápida e resumida, passar para vocês o que significa esse assunto para a nossa categoria. Entenderam? Então, eu acho que realmente esse assunto incomoda todo mundo e eu vou aqui numa nova modalidade de apresentação tentar transmitir aos senhores o máximo dos últimos acontecimentos. O assunto é complexo, não dá para ir muito longe com ele, porque senão ficaria muito chato, enfadonho. Mas agradecer, viu, Viana, e parabenizar ao mesmo tempo, porque essa iniciativa da Quarta Nove, lá no Espírito Santo, por exemplo, nós temos assim, poxa vida, por que o Cresce não faz aqui também uma terça ou quarta nobre, né? Porque aqui leva conhecimento não só para aqui, como com essa TV, para o Brasil todo. Mas, infelizmente, por exemplo, em nosso estado, por ser um estado de dimensões bem menores do que o estado de São Paulo, quantidade de profissionais proporcionalmente, realmente a gente não consegue também manter, nem gratuitamente, que o profissional, por muitas vezes, hoje já temos uma evolução muito grande, mas por muitas vezes, ele para sentar, para parar, para ouvir, né, mesmo sendo assuntos interessantes, indispensáveis ao conhecimento para poder levar segurança à transação imobiliária, ele, infelizmente, por muitas vezes, ele deixa passar, não tenho tempo, vou fechar um negócio, eu não posso sair do escritório agora. E, na verdade, isso aqui, ó, todos que estão aqui estão de parabéns, porque é um tema muito complexo, é um tema que eu não sou nenhum gênio nem nada, estudei bastante. A portaria de 2011, mas há 20 anos atrás, quase, eu já me formava em Direito, já vinha estudando o assunto, já participava de palestras a respeito com desembargadores renomados e venho acompanhando essa luta por muitos anos. Então, nos últimos tempos, nós tivemos bastante avanço. E eu espero que daqui a alguns poucos anos os senhores possam saber o que significou isso numa transação imobiliária, mas que ela deixe de existir. Então, é essa mensagem que a gente vai tentar transmitir para os senhores. E eu vou passar aqui uma coisa bem resumida para ter a oportunidade de uma nova formatação, ter um espaço maior para vocês poderem tirar dúvidas, conversar, interagir. Então, mais um bate-papo, uma formatação mais leve, né, para a gente poder ver. E até uma pergunta de um vai, talvez, esclarecer a dúvida de outro. Em relação à origem e utilidade, eu tenho uma palestra aqui do próprio Cresce São Paulo, né, que eu falo aqui, acho que 45 minutos, sobre da onde veio. Não sei se alguém aqui já assistiu essa palestra, ou esteve na última palestra aqui? Então, o público é todo novo. Puxa vida, eu pensei que teriam pessoas da outra palestra. Mas lá eu estou explicando até do Instituto da Enfiteuse, que vem da Grécia Antiga, de 5.000 anos antes de Cristo até agora, recentemente. Se eu fosse falar isso tudo, talvez ficaria chato, mas como já tem gravado, tudo explicado, né? Pode entrar na TV Cresce São Paulo e vocês vão verificar e chegar até, eu acho que onde mais nos interessa, que é a situação prática, que é a situação que envolve as transações imobiliárias, que são as situações avançadas, atuais e que podem impactar isso numa transação imobiliária positivamente ou negativamente. Então, vocês acessando aqui, colocando lá no Google mesmo, que procura tudo, Aurélio Terrenos de Marinha, vocês vão achar o link e vão chegar aqui no Cresce São Paulo pelo YouTube e vão assistir tudo sobre terreno de marinha, toda a história, toda a legislação, em 45 minutos, se não me engano, 50 minutos. Aqueles que não tiverem paciência, vai avançando, que vai olhar na minha cara. Vamos dar as últimas notícias aqui. Mas nós temos algumas legislações, né, do final de 2015 que trazem bastante novidades, né? Então, nós temos algumas últimas conquistas aqui pela Lei 13.139, que ela exige agora que as demarcações, o que a União
tem feito ultimamente. Em São Paulo não deve ser diferente. A União agora resolveu, nos últimos anos, no governo que estava aí presidindo nosso país, governando nosso país, resolveu lançar mão de uma série de novas demarcações, ou seja, aquela linha do 33 metros do pré-amar médio de 1831, que já tinha o litoral todo marcado no Brasil, resolveram, está pouco, a arrecadação está pouca, vamos aumentar a arrecadação. Tem mais terrenos que não estão demarcados. Vamos rever essa linha, vamos verificar quais que não foram inclusos e vamos cadastrar esse imóvel como terreno de marinha. Em São Paulo, acredito que também tenha acontecido isso. Para vocês terem uma ideia, aconteceu isso em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, Juiz de Fora. Porque, junto com o Instituto de Terrenos de Marinha, existem os terrenos marginais. Os terrenos marginais, a delimitação dele é diferente, porque não tem mar, é 15 metros de cada lado de rios federais. Então, os corretores de imóveis que atuam em São Paulo, tendo Rio Federal em São Paulo, também cuidado que daqui a pouco vão querer lançar, né? Mas a luta está grande, Brasil afora, e isso está sendo segurado, né? De tanto novas legislações, pressões no Congresso, e isso está sendo segurado, senão já teria um movimento bem maior de lançamento. Daí adiante eu vou explicar a necessidade do profissional estar atento e, antes de fazer uma transação imobiliária, procurar saber, de repente, junto à Secretaria de Patrimônio da União, se esse imóvel tem a possibilidade, ele estando próximo ao Rio Federal, e o federal é aquele que corta mais de um estado da federação, então é importante que ele se certifique, olha, esse imóvel aqui corre o risco, não corre? Se ele corre o risco, eu vou lá na SPU verificar esse cadastramento, né? Mas nós vamos abordar isso de forma mais adiante. E essa lei 13.139 vem a estipular o quê? Que agora não é simplesmente a Secretaria de Patrimônio vai lançando o que não estava lançado, presume que aqui está passando a linha do pré-amar médio, e, a partir daí, manda uma carta para o cidadão e diz, você deve esse ano e mais 5 anos anteriores. Aí a pessoa recebia uma conta de R$100 mil em casa para pagar, tinha gente com 80 anos de idade infartando. Aconteceu, é verdade. Aconteceu isso também. Então, pessoas passando mal, indo à justiça, contratando advogado, um desespero geral. Isso no Brasil inteiro. Então, veio a lei e diz, olha, para as demarcações agora, trechos com mais de 100 mil habitantes, tem que ter audiência pública. E 2 audiências públicas. Então, começou a colocar algumas regras para não haver tanto desespero e envolver mais a opinião pública. Nós vamos verificar adiante também que essa situação lá no Nordeste, lá em Pernambuco, ela criou uma situação em que alteraram a legislação, assim sempre que é feito pela União, para poder arrecadar, para as novas demarcações não haver a necessidade de uma intimação pessoal. Se você antes morava num terreno que está lá no Registro Geral de Imóveis, dizendo que ele é um imóvel livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, e, de repente, a União diz que ele é um terreno de marinha, e você fica sabendo disso depois que você comprou, ou depois que nós, profissionais, fizemos a transação, isso é uma insegurança muito grande, isso sem a pessoa saber. Então, nós tivemos um processo que está no Supremo Tribunal Federal, que houve uma suspensão, que é uma ação direta que nós vamos tratar aí adiante, uma suspensão desse artigo da lei alterado, que é o artigo 11 do decreto 9636, se não me engano, se não me falha a memória. Então, isso suspenso, agora a União não pode ir lá no Diário Oficial, que quase ninguém lê, e lançar sua área, montar um processo administrativo, você não se defende, corre a revelia, e, de repente, ela já te manda uma cobrança. Aí ela acha seu endereço. Aí ela acha você. E te manda uma carta cobrando a do ano e 5 anos anteriores. Com isso aí, está sendo evitado, né? E essa ação já está em andamento e, por liminar, foram suspensas essas situações. No meu estado, houve uma suspensão recente também em relação a todas as demarcações, desde 1940 ou 50, se não me engano, e a Secretaria de Patrimônio da União, numa medida de exceção, vamos dizer, quase, conseguiu, de uma lei especial, em se tratando de um órgão da União, com o presidente do Tribunal Regional Federal, suspender a liminar que suspendia essas cobranças desses todos os imóveis, que daria a maioria em torno de 60 mil imóveis.
no meu estado, que é um estado pequeno. Quer dizer, a União não quer largar essa receita, não quer deixar de arrecadar, isso ainda vai ser discutido. Mas o fato, a verdade é que agora obriga a intimação pessoal do interessado com antecedência mínima de 60 dias. Ou seja, a partir de agora, em tese, ninguém mais tem surpresa. O corretor deveria estar tranquilo, né? Olha, o imóvel não é de Marinha, não é de Marinha, então eu não preciso de consultar a SPU. Se você tem a suspeita, se ele está próximo ao mar, se está ao lado de um outro que é de Marinha, né, é prudente que assim proceda o profissional, que nós vamos ver adiante a responsabilidade do profissional, de acordo com o último, o novo Código Civil, envolve muito o profissional, e ele pode ser envolvido também num questionamento e tentar ser responsabilizado, muito embora essa situação, talvez, na maioria dos casos, independa do profissional. É uma situação muito atípica. Taxa não retroagirá, que eu já falei em relação a 5 anos, estabelece forma de atualização das taxas anuais da planta de valores. Isso aqui deu outro problema que foi gerado. Essa nova lei, eles trazem umas coisas boas, outras coisas que confundem, e aí diz, a lei trouxe o quê? O que estava acontecendo? O STJ, em sua jurisprudência, tinha decidido, diante de vários questionamentos em Sergipe, em Alagoas, em Pernambuco, São Paulo, não confesso que eu não sei, mas a SPU estava pegando a planta de valores genéricos e estava aplicando e atualizando. Um imóvel, normalmente o imóvel da SPU, aqui não deve ser diferente, de laudêmio, fazia um cálculo sobre o valor do imóvel, um valor menor do imóvel. Então, embora desse um valor alto, é porque é 5% do valor do imóvel, laudêmio. Então, se você pegar um imóvel de R$500 mil, 5%, vai dar R$25 mil. Então, normalmente avaliava-se por 300 mil, 400 mil, às vezes 200 mil. Então, se você avaliasse por 200 mil esse imóvel, 2 vezes 5, 5 vezes 2, 10. Então, de 25 mil, a pessoa pagaria 10 e ainda pagava satisfeito. Só que a alteração na legislação veio para melhorar mais do que isso, né? Não veio melhorar para eles, não. Veio melhorar para a gente. Só que aí, com a perda de receita deles, o que eles lançaram mão? Eles pegaram e atualizaram o valor dos imóveis que eles avaliavam mais baixo para um valor máximo, que o município vem, principalmente os municípios das capitais, têm atualizado essa planta de valores que está dando um problema. Aí eles aumentam a arrecadação. Mas mesmo assim eles estão perdendo ainda. Perdendo não, porque é um ganho fácil, né? Mas em relação à diminuição de receita, o golpe está sendo duro para a Secretaria de Patrimônio da União. Em 2010, quando eu dei uma palestra aqui em 2011 ou 2012, eu trouxe aqui um número, para vocês terem uma ideia, de uma arrecadação de quase 1 bi nacional. É um dinheiro que vai para o Caixa Único da União. Hoje a receita não vai chegar a R$800 mil. Hoje, 2016. Passaram os 4 anos, mais ou menos, quer dizer, a receita houve uma queda brusca. Só que essa receita, como vai para o Caixa Único da União, não se justifica essa receita para sustentar a Secretaria de Patrimônio da União. Então, não há essa o custo operacional é bem mais alto. E não funciona, né? Não funciona. É uma loucura, né? Um órgão anacrônico, né? Que não deve existir, realmente. Forma de atualização das taxas, então, pela planta. Isso aconteceu lá no meu estado, vieram cobrança de 500% a mais. Agora, em junho. 500%. Aí o povo gritou, né? Pegou a planta, falou lá em cima. E a nova lei traz uma novidade, que eu vou mostrar aqui, que a avaliação só pode incidir sobre o terreno, não mais sobre a benfeitoria. Esse foi o golpe na receita deles, que a queda foi brusca. A lei anterior já trazia, eles faziam interpretação diferente, cobrava sobre a benfeitoria, o imóvel de R$1 milhão construído. Só o terreno valeria R$200 mil ou R$300 mil. Com a construção, R$1 milhão. Eles cobravam 5% sobre R$1 milhão. E agora, pela nova lei, só sobre o terreno, só sobre os R$300 mil. Independente de valer ou não, estou dando só um exemplo de números. Então, 5% sobre 300 é bem diferente de 5% por R$1 milhão. Por isso que a receita de 4 anos, em vez de aumentar significativamente dentro de um planejamento da Secretaria, que é uma visão arrecadadora, isso está lá no regimento da Secretaria, aumentar a receita, estavam lançando o país todo, demarcando mais, né?
Acho que está um pouquinho frio aqui, ó. Se quiser aumentar um pouquinho o ar. Então, verifiquem só, quer dizer, isso realmente foram avanços, né? Mas só isso não bastaria. Parcelamentos, eles ofereceram um parcelamento que venceu 28/12/2015. Muitos aqui, alguém sabia desse parcelamento, desse desconto, isenção de dívida? Ninguém nunca ouviu falar disso aqui, não? Os 4, né? Da cobrança só pelo terreno, eu já até paguei. Pagou, né? De Laudemes, já fez transação, né? Não é significativa a desconto? O sistema antigo, um apartamento de 800 mil foi pago 50 mil, 40 mil reais. E agora eu paguei num apartamento de 500 mil, 400 e poucos reais. 500, não chega. Tá vendo? É muita diferença. Muita diferença. Então, melhorou bastante, mas isso tem que acabar. Né? Olha só, de 40 mil reais, o Laudemes foi pago 400 reais. Isso. Isso. São imóveis diferentes. Um valia 800, esse vale 500. Esse agora entra direto no site da SPU. Já tira eletronicamente. Põe lá o número da matrícula. Isso. Tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Mas o estudo que foi feito, muitos casos estão dando 90% de diferença. 90% de diferença. Então, a diferença é grande. O caso foi apartamento. O apartamento divide o solo. Né? Fração ideal. Diferente de casa. Isso. Mas o que eu estava mencionando é o seguinte: na cobrança desse ano, 2016, tentando recuperar essa perda de receita, São Paulo, não sei, eu não vi gritaria aqui em São Paulo, mas acho que Sergipe também teve de gritaria, no seu Pernambuco também, mas esses estados aí, eu não sei o que acontece, são quase sempre os mesmos, são afetados. E aí, a gritaria foi tão grande, e coincidentemente nós temos um governo e pessoas políticas ligadas ao governo conseguiram conversar com o Ministério do Planejamento e conseguiram a medida provisória que eu vou mostrar aqui, a 732 de 2016. E essa medida provisória veio a limitar esse aumento, mesmo aqui para o Brasil todo, para vocês orientarem os clientes de vocês, em 10,54% do valor de 2015. Então, cliente de vocês, eu pago, não pago, pago, não pago. Venceu dia 29 a primeira parcela, para quem pagou em parcela. Então, vão ter as outras parcelas. Também você vai no site do SPU e tira parcelado. Mesmo se você recebeu integral, até a parcela de R$100, você consegue parcelar, até o valor mínimo de R$100. Então, se você receber uma cobrança de... O foro anual. Taxa de foro anual. Isso. Mais taxa, né? Uma tocha. A tocha. Também veio baixinho. Então aí, se tiver ultrapassado, aquele que recebeu o DAF, seja em regime de ocupação, seja em regime de aforamento, quem está em regime de aforamento vai pagar a taxa de foro. Então, ele recebe um DAF todo ano em casa. Se não foi para a casa dele, foi para a casa de quem o imóvel está em nome. Então, procura lá ou vai no site, bota o RIP, ou bota o CPF, pelo CPF você também tira. O planejamento, SPU, no Google você vai achar DAF, SPU na hora. Para arrecadar, tudo funciona muito rápido, né? Então, você verificou. Lá também, se você tiver dúvida, perdeu o DAF do anterior, o seu cliente perdeu, você vai lá e, pelo CPF, você tira um histórico que foi pago durante os anos anteriores, data, tem tudo, você vê o lançamento que foi feito, não o pagamento com multa, o lançamento original, mais 10,54%. Desse ano, a taxa de foro, taxa de ocupação ultrapassou? Está errado. Requerimento, e você anula e tem que voltar, porque tem a medida provisória que deverá se converter em lei com mais algumas novidades. Então, dentro dessas novidades, nós temos a condição de parcelamentos em até 60 meses, isso aí já passou também o prazo, foi uma coisa muito, muito rápida, né? E, continuando na legislação nova, nós tivemos, além da lei anterior, temos a 13.240. Eu vou comentando aqui, e como deve ser uma apresentação um pouco mais rápida, nós estamos ao vivo aqui pela TV Cresce. Aqueles que quiserem fazer perguntas aqui, depois o pessoal já me encaminha e eu vou passando, porque o pessoal vai assistindo e vou respondendo aqui para vocês e para a TV Cresce ao vivo também, né? Então, aqueles que quiserem fazer as perguntas, fiquem à vontade. A 13.240 já trouxe outras novidades, outros avanços, né? Outras conquistas. No caso, alienações. Aí os profissionais são indagados a todo segundo. Espera aí, Aurélio. Vão vender meu imóvel, se eu não tiver dinheiro para comprar, eu perdi?
Porque a enfiteuse é pós-precária, ocupação é pior ainda, e eu tenho só parte do terreno, é assim que eles falam, né? E aí a pessoa, o profissional fica no meio dessa legislação nova, dessas mudanças, dessa loucura. Não perde. Eu estou dizendo que na lei ali, no artigo 5º, está colocando não como obrigação, mas como poderá adquirir. E para poder adquirir, ele vai ter benefício em relação à aquisição, um desconto para quem já for ocupante, um desconto para quem já for foreiro, mas é uma opção, que fique bem claro isso. Essa legislação traz realmente a possibilidade de alienação pela União, porque a União tem que arrecadar, ela perdeu receita, caiu. Então, ela arruma formas. Deu autorização para a União criar um fundo com essas arrecadações, um fundo chamado aqui de PROAP, né, também esse fundo que pode ser utilizado para medidas de sustentabilidade, de reorganização da Secretaria do Patrimônio da União e de várias outras finalidades que estão lá na lei expressas. E autoriza também a remissão do foro, desde que adquirido pleno pagamento do domínio direto do terreno, sem custo para carentes e baixa renda. Isso aí eles estão visando, sem custo para carente e baixa renda, que é algumas regularizações fundiárias que era dentro da programação do governo anterior, que estava realmente fazendo. Nós temos que reconhecer que algumas coisas boas foram feitas, e essas são uma delas, né? Em áreas, em zonas carentes, né? Imóveis sem escrituras, imóveis que estavam em área de marinha, que a União estava regularizando e passando esse imóvel para um domínio pleno para as pessoas que estavam de posse desses imóveis. Isso continua a ocorrer. Então, nós temos esses avanços também. Não obrigação. Agora, no final é que vem sempre aquela questão, né? Ainda depende da União listar esses imóveis através de uma portaria. E isso, pelo que eu pesquisei, até o presente momento não saiu. No momento que sair essa listagem, vocês poderão, o imóvel do cliente de vocês estando lá dentro dessa listagem, vocês poderão orientá-lo, verificar o número dessa lei, e lá vai estar em detalhes a questão de desconto, os 25% para quem é permitido, que forma que é permitido, quando é permitido, ou aquele que tiver maior interesse, dependendo das avaliações que estão sendo feitas hoje, que elas sejam feitas no momento e seja feita uma consulta, de repente antecipa, faz um pedido à Secretaria de Patrimônio para remissão dessas dívidas. Então, tem essa possibilidade. Então, eu alerto para vocês anotarem o número dessa lei, pesquisarem, estudarem, para poder vocês orientarem nos detalhes de cada cliente. Ela traz também uma novidade muito boa, que é essa que nós antecipamos aqui em relação ao valor. Os imóveis registrados na Secretaria de Patrimônio da União em regime de ocupação até 1º de outubro de 88, 1º de outubro, até 29, 30 de setembro, na verdade, né? Eles cobravam, era cobrada aquela taxa anual de 2% sobre o valor do imóvel. Agora, a partir de 88, a partir do dia 1º de outubro, passou a ser 5%. Com a nova lei, equiparou e igualou, então todos são cobrados 2% em regime de ocupação. Em regime de aforamento é menor essa taxa, que é 0,05% a 0,06%. É um valor bem menor para o imóvel aforado. E o laudêmio, aqueles que imaginavam que reduziu, não, o laudêmio continua 5%. Porém, como eu já falei aqui antes, não incidindo sobre benfeitorias, então, obviamente, que a queda foi brusca. Com a 732 medida provisória, como eu vou mostrá-la aqui agora, eu vou comentar um pouco mais a respeito como será feita essa recuperação pela União, pelo menos a pretensão da União, que é a 732. A 732, além de limitar essa cobrança em 10,54% do ano anterior, ela também estipula o seguinte, que a atualização de acordo com a planta de valores, ela deverá ocorrer gradativamente em até 10 anos. Ou seja, arrumamos uma forma de pegar um fôlego para tentar debelar essa taxa em 10 anos e não sofrer a aplicação disso aí. Pela luta que nós estamos envidando junto ao Congresso Nacional, o Conselho Federal tem uma comissão de assuntos parlamentares que é formada por colegas respeitados de nossa casa, estão atuantes também lá no Congresso. Nós estamos lançando na semana que vem, né, presidente Viana, uma agenda parlamentar
lá contempla os terrenos de marinha. Então, um trabalho que está sendo feito pelo sistema COFES Cresce muito forte de atuação e de pressão. Então, nós temos lá uma frente parlamentar para, nesses assuntos, eles atuarem e dar uma força um pouquinho a mais, porque não precisa tanto, porque terreno de marinha não tem um político que é a favor. Essa é a realidade. O único problema que nós temos, que nós vamos chegar adiante e verificar, é que a legislação não consegue chegar para a votação. O governo sempre arruma uma forma de manobrar, de botar de emperrar, e mudando de legislação, você tem que retirar. O processo é arquivado, você tem que colocar um novo projeto. Então, vários projetos já foram colocados. PEC 40, PEC 39 está em andamento, PEC 71, tem muitas PEC 53, 56, isso tudo é de terreno de marinha. Isso normalmente se arquiva. Agora nós estamos com a esperança forte que nós vamos chegar aqui lá mais adiante. Avaliação com reconhecimento e simplificação dos corretores de imóveis. Essa medida provisória traz uma situação muito interessante, que o Barcelos, acredito que vai falar aqui na palestra dele, que ainda tem esse meio sobre avaliação, que é um dos maiores especialistas em avaliações, corretor de imóveis, especialista em avaliações do Brasil, na Quarta Nobre, é um brilhante palestrante. E o Barcelos deve trazer aqui para vocês em relação ao reconhecimento nessa medida do profissional. Lá na medida fala o seguinte, olha, se aquele que se sentir prejudicado pelo valor cobrado, traduzindo em miúdos, é isso que traz a medida provisória. Ele poderá fazer um simples requerimento à Secretaria de Patrimônio da União e juntar ou um carnê de IPTU, qualquer documento que ele quiser, ou para uma simples opinião do corretor de imóveis quanto ao valor. Já o engenheiro tem que juntar um laudo de avaliação. Por um lado, alguns colegas, no primeiro momento, eu também reagi em crítica. O engenheiro vai juntar um laudo e o corretor de imóveis vai juntar uma opinião. Ora, está no artigo 3º da nossa lei. O corretor de imóveis, ele é o único profissional que, por lei, tem a prerrogativa de fazer a opinião, de opinar quanto à avaliação imobiliária. E essa simplificação, ao meu sentir, veio o quê? Reconhecer a capacidade do profissional corretor de imóveis. Então, existem ângulos de visão. Eu entendo que, com essa legislação, o corretor teve uma projeção, um trabalho que Viana faz muito bem a nível de Brasília, de conselhão, dos conselhos todos. O Viana aqui, não sei se todos sabem, ele preside o conselho de todas as profissões do país. E tem um respeito muito grande e é um trabalho muito bem feito, viu, Viana? Até palma para o Viana aí, pelo trabalho que faz para os corretores. E eu acho que esse é fruto, viu, Viana, porque o corretor de imóveis, há uns anos atrás, não vamos tapar o sol com a peneira, o corretor de imóveis era visto como uma pessoa que não conseguia sucesso em nada, ia ser corretor de imóveis. Ou aposentava de um banco, ia ser corretor de imóveis. Hoje, não. De uns anos para cá, o corretor de imóveis tem sido visto com muito respeito, muito observado. É o quê? É vocês estarem aqui hoje, é vocês se imporem, mas estando preparados. Então, com preparo, a gente vai conseguir um respeito cada vez maior, porque nós merecemos, nós mexemos com o sonho da vida de cada cidadão. Então, é muito importante esse avanço. Eu reputo uma coisa que foi singela, muitas pessoas não perceberam, mas está lá. O engenheiro tem que fazer um laudo, tratamento estatístico, com fotos, com tudo. O corretor de imóveis, ele opina, porque legalmente ele é o único que opina sobre valores de mercado de imóveis. Nem o engenheiro tem prerrogativa para opinar sobre o valor de mercado. Ele tem de forma técnica, de forma que está previsto na legislação dos engenheiros. E, por muitas vezes, todos sabem que os engenheiros vão consultar os corretores de imóveis para ter até uma segurança maior. Tal a importância do profissional. Então, aquele profissional hoje que é especializado naquela região, naquele tipo de empreendimento, ele é indispensável na transação imobiliária e cada vez mais. É por isso que eu acho que a gente não tem que estar preocupado com Uber, porque é um serviço personalíssimo, é um serviço que tem que entender, tem que saber, tem que compreender e tem que se preparar. Porque chute ninguém aceita mais. Essa é a realidade. Bom, no âmbito judicial, nós temos várias batalhas judiciais, né? Então, nós temos aqui um recurso extraordinário, que isso é 636199, que está ligado diretamente a ilhas costeiras, 7 municípios. Em São Paulo, nós temos São Sebastião.
Temos São Luís, no Maranhão, temos Vitória, que é a capital do Espírito Santo, e temos a Ilha de Marajó, temos outras ilhas também envolvidas nesse recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário o Conselho do Espírito Santo tentou, como um pedido de amigo da Corte, que é chamada assim, uma espécie de parte processual, para compor e reforçar os argumentos em favor da derrubada dessa cobrança nessas ilhas, porque teve uma emenda constitucional que eu já trazei nas minhas palestras anteriores, que é a Emenda Constitucional 46 de 2005, em que essa emenda retira como bem da União as ilhas costeiras e sede do município. E a União entende que não foi bem isso que a Constituição está escrito. Ela entende que foi só o interior das ilhas, mas não está escrito na Constituição interior das ilhas. Está escrito que as ilhas deixaram de ser bens da União. Então, essa batalha judicial, esse recurso foi uma ação civil pública do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que hoje chegou ao Supremo Tribunal Federal, e estive lá com o senador Ferraço, no gabinete da ministra Rosa Weber, ela que está com esse processo, e realmente, assim como ela se comprometeu a tentar agilizar e colocar em pauta, ela já pediu pauta, e o processo deve ser julgado em breve. Então, essa questão deve ser decidida. A DPF 118 é uma DPF proposta em 2007, que é a mesma coisa. Ela ficou no gabinete do Lewandowski há alguns anos. Como? O presidente hoje do STF. Ficou alguns anos lá parada, que é o mesmo tema. Quer dizer, foram direto no STF e essa está parada e o andamento da outra está mais adiante. Não, ele já foi do PT, né? Mas não tem nada a ver. Hoje ele é ministro, não vai interferir, obviamente. Bom, mas a coincidência é muito grande. A 264 foi proposta pelo Conselho Federal, por nossa idealização, e como o Conselho Federal não teria uma legitimidade inequívoca para a proporção, nós tentamos para saber se poderia haver uma mudança de pensamento do STF. Mas, infelizmente, não tivemos o sucesso que queríamos e essa aí já foi arquivada. Mas é o mesmo tema, ou talvez com uma tese mais apurada e mais desenvolvida, que a gente vai tentar unir na forma de amicus curiae com o recurso extraordinário. E a de 4264, que fala sobre demarcações, novas inscrições no Registro Geral de Imóveis, foi a que eu abordei aqui antes de forma superficial, né? E essa lá está valendo ter uma liminar concedida por causa dessa alteração, obrigando a Marinha, no caso, não, a Secretaria de Patrimônio da União, a, antes de lançar e te mandar um boleto de cobrança, cobrando 5 anos retroativos, abrir um procedimento administrativo e intimar pessoalmente, a não ser que a pessoa esteja no local incerto, não sabido, que aí vai ser por edital, assim como prevê o Código de Processo Civil. Ou seja, reestabeleceu essa segurança e a União, diante de todas essas situações, esses empenhos de forças políticas nacionais, de instituições nacionais, COFES e CRECE, a União foi freando, porque senão nós já estávamos aqui, daqui a pouco o imóvel não era mais de ninguém aqui, terra de Marinha não ia ser mais de ninguém, ia ser do governo, porque é só aumentando a cobrança, cobrando taxa. Então, realmente, nós conseguimos aí esses avanços significativos. E como falei, e volto aqui, sobre a responsabilidade do profissional. Essa eu vou dedicar aqui na TV Cresce, para o Jorge Barros, que me fez essa pergunta, e eu trouxe aqui. Como ele me fez antes de eu terminar a palestra, há uns 5 dias atrás, então eu consegui incluir para o Jorge Barros, eu não sei onde está a TV aqui, deve ser aqui ou ali, essa vai para ele, né? Da responsabilidade. Ele deu querendo saber, fala para mim lá sobre isso aí, para os corretores do Brasil todos saberem. Então, vamos abordar. O 723 do Código Civil realmente dá uma responsabilidade para o corretor de imóveis muito grande, né? Isso, para a gente, é bom, porque só se ganha dinheiro, só se evolui com responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, maior o seu valor. Então, aquele que tiver responsabilidade e procurar corresponder a essa responsabilidade, obviamente, vai ser um excelente profissional e vai ter um bom retorno, porque as pessoas vão confiar nele, vão colocar um dinheiro seguro, e não é pouco dinheiro numa transação imobiliária. Então, isso é muito importante, porque tem acontecido ao país afora as situações que eu citei aqui,
o imóvel hoje não é de Marinha, amanhã é. Aí o Jorge pergunta, e aí? O corretor responsável, se ele não se cercou sob todas as condições de negócio, como prevê no Código de Ética? Acho que é isso que o Jorge quis falar. Ele não falou do Código de Ética, mas eu entendi dessa forma. Porque lá está lá na Resolução 326, dizendo, antes de você oferecer, divulgar, o corretor tem a obrigação de se cercar sobre todas as condições do negócio antes de ofertá-lo. Está lá escrito. E aí? De quem é a responsabilidade? Um outro ponto que eu acho que tem que ser considerado é o fato de, que o senhor citou agora, entra no Google, põe um CPF... Não falei no Google. No site da Secretaria. Da Secretaria também. E consulta para ver se tem algum débito pendente, se tem alguma coisa lançada lá naquele... Eu acho que não deveria ser pelo CPF. O que tem que se verificar é pela matrícula do imóvel. Porque quem vai pagar e fica devido esse imposto é o imóvel, não é a pessoa. Não, mas o que acontece? A matrícula vai ser uma obrigação do profissional sempre verificar. Sim. Porque lá, às vezes, tardiamente, o SPU vai chegar à conclusão de que ele é terreno de Marinha, ele vai fazer uma anotação na matrícula. Isso, sim, antes de vender, todos aqui vão verificar, obviamente. Agora, o que está sendo falado é o seguinte, junto à Secretaria, antes desse processo de demarcação chegar ao fim, ele já pode estar incluído numa lista de terrenos situados em área de Marinha, em processo de demarcação. Até que esse processo chegue ao fim, ele não está definido como de Marinha. Mas também não está devedor. Não, não é questão de devedor. Sim, não consta débito. Se não está definido, não está... Mas não é a questão do débito. A questão é você vender um imóvel para o seu cliente, dizendo que não é de Marinha, e ele paga e passa a ser de Marinha, compreendeu? Mas a dificuldade, então, é aí que mora o problema. Esse momento. O quando passa a ser e o quando eu verifiquei não constava. E não era. Por isso que veio a lei dizendo, informando, mas só o que acontece? A União, pelas decisões do SCJ, ela tem presunção, você não pode entrar contra a União com ação de uso capião. Entendeu? Se a União entender que aquela área está em área de Marinha, e se ela, hoje, infelizmente, está sendo feita de forma presumida, mas se ela... Você não provar, na verdade, porque ela tem presunção, ela tem fé pública. Se você não provar que não é de Marinha, vai ser de Marinha, você não pode usucapir e você vai estar dentro da área de Marinha. Você que eu falo pode ser o seu cliente. Sim, entendeu? Eu entendi. Então, mas esse cuidado é muito grande nesse ponto. É complexo, não é simples. O que a gente levanta aqui, essa lebre, tá, esse monte de legislação para vocês terem o conhecimento, por quê? Quando o colega pergunta, tem responsabilidade ou não tem? Isso, de forma direta, é caso a caso. Você não pode falar que tem. Eu entendo que poucas vezes o corretor vai ter responsabilidade nesses casos. Porque, como você falou, a coisa não existia e passou a existir, o documento oficial, a certidão de nascimento do imóvel, assim como para o ser humano existe uma certidão de nascimento, onde está tudo ali. Ó. Você nasceu, você casou, você separou, o imóvel tem um registro geral de imóveis. Aí você teve uma prenotação, você foi penhorado, não foi penhorado, tirou o gravame, colocou o gravame. Ele é de Marinha, não é de Marinha, deveria estar na matrícula do imóvel. Exatamente. Ninguém faz uma transação aqui sem tirar uma certidão de ônus. Se fizer, vai estar assumindo um risco muito grande. Não é verdade? Então, existe. Mas, o que eu faço alerta aqui, se o profissional está verificando, olha, saiu no jornal semana passada que toda a região do bairro aqui do Jardins está sendo lançado pela Secretaria de Patrimônio da União, como terreno de Marinha, porque ela entende que passou aqui, a maré subiu aqui nessa região mais próxima, em 1830, e agora vai ser terreno, vai acontecer isso lá em Juiz de Fora, lá é morro. O rio subiu em 1940, cobraram a cidade inteira, são 19 mil famílias. Quer dizer, se está sabendo o que está acontecendo, o profissional procura saber, porque se ele pensar só no dinheiro agora, amanhã ele vai estar envolvido numa questão judicial, e aí depois ele perdeu tempo na questão judicial, gastou com advogado, e está deixando de vender imóvel e botar dinheiro no bolso. Então é só esse alerta que a gente faz e se preocupa. E o que seria melhor? Na transação, na hora de
passar a matrícula, fazer constar na matrícula que naquele momento não constava nada que foi verificado e não constou que era terreno de marinha. Isso não há necessidade, porque a matrícula ou vai ser ou não vai ser. Sim, mas ela não fala nada. Não tem nada, então, olha, nós olhamos. Você está dando uma ideia genial. Você vai na SPU, pede uma certidão Isso, e junta na matrícula. isso. E manda e constar Mas na se a matrícula. União falar que depois que é dela, você ainda vai ter problema. Mas você, como profissional, está resguardado. Aí é 100%. Isso, é lógico. Está 100%. Agora, tem uma nova legislação. Você falou aí, eu lembrei. Tem uma nova lei, o doutor Milton vai me lembrar aí, em que traz, inclusive, a questão de penhora. Estou tentando lembrar aqui o número, estou raciocinando aqui para Passou a lembrar. lei ontem. Ontem eu estava funcionando nos documentos e eu vi isso. Você Tudo localizou? tem que constar na matrícula. Tudo tem que constar na matrícula. Se A não Caixa constar... a Caixa nem está pedindo mais documentos. Ah, sim, no caso de fraude contra credores, fraude de execução, se essa fraude não tiver pré-notada na matrícula, o comprador de boa-fé, isso é uma legislação do final da metade do ano passado, ele não perde o bem mais, ele está livre. Ele foi lá, tirou a certidão de ônibus, não consta nada, bobeou quem não pediu o juiz para pré-notar ou fazer o registro lá, a anotação no Registro Geral de Imóveis. Né, doutor? Estou certo? Eu só não lembro, não é súmula, não. É uma lei, uma lei. Eu tenho essa lei, mas eu não estou lembrando o número. Você imagina como o governo faz isso? Ele Alterou a lei do registro público, mas o número é outro. o governo não sabe o que ele tem, é complicado. É. Sabe o que é dele, né? Bagunça, né? É isso que complica. Melhor eu acho que é constar na matrícula. Bom, deixa eu que continuar aqui, verificou ó, e não teve. Mas é gostoso que aí vocês interagindo é melhor, né? Oi. Por que não é transcrito na hora da escritura todos os imóveis de Laudemio? Fazer transcrição. É na beira do Laudemio. Ó, então você vai entender rapidinho agora, não é difícil. Nós estamos em 2016, né? Certo. A legislação é de 1940, já determinava que a União tinha 5 anos para delimitar tudo. Mas o governo é esperto para cobrar imposto, não é esperto para Até hoje ela consertar. não sabe o que é dela, o que não é. E amanhã ela diz, agora é meu. Então, realmente é Então, mas ele complicado. tinha que corrigir a situação atual. Essa lei traz prazo. Essas duas leis vocês Os vão... imóveis tinha que dizer, não, você tem que dizer se é Laudemio ou não. Exatamente. Não, mas o registro não assume essa responsabilidade. Eles estão pedindo para ir na Secretaria de Patrimônio da União. É isso aí. Mas, vamos lá. Bom, avanços na legislação. Nós temos aí o projeto de lei do Senado, do senador Calvo lá, o Zé Serra, né? Zé Serra, ele pede a isenção de taxa para todos os imóveis em perímetro urbano. Isso aí é uma cópia, assim, uma ideia parecida com um decreto que teve em Portugal, que trouxe isso para o Brasil, de 1936. Eu tenho esse decreto guardado lá. Então, desde 1930 ou 70, já não lembro tanto o número de cabeça, mas eu tenho ele lá, o Portugal não cobra, que foi quem lançou isso, quem trouxe isso, esse instituto para o Brasil. E o Brasil, nós estamos em 2016, continua. O PL de 3891, que é do Lelo, Coimbra, lá do Espírito Santo, deputado, isenta maiores de 60 anos de idade. Então, quer dizer, estão tirando a receita devagar. Daqui a pouco, a receita não vai dar para ir para hotel em Roma, não vai dar para corporativo para fazer farra, para tomar cachaça, não dá para nada. Né? Então, daqui a pouco, eles realmente acabam com o instituto que só atrapalha a transação imobiliária. Só a burocracia, não é nem às vezes o valor. É pedir autorização para transferir, aguardar a emissão da taxa, pagar a taxa, aguardar a emissão da certidão autorizando, depois levar lá e mostrar que você transferiu, para quem você transferiu, aguardar a homologação disso. 6 meses a 1 ano para sair a taxa de transferência. Aí, loucura, né? Então, isso aí realmente não faz mais sentido nenhum em 2016, já deixou de fazer sentido. E o fim das cobranças que todo mundo está esperando, almejando, nós temos a PEC 39, que eu falei, mas é antiga, como eu estou trazendo as novidades, né? Tem a PEC 71, que é nas Ilhas Costeiras, sede do município, que é do senador Ferraço, lá do Espírito Santo, tentando no atalho, porque é a única maneira de acabar alterando a lei. Essas brigas judiciais, você viu que a lei já foi diminuindo, cortando taxa devagar, mas essas brigas judiciais momentâneas, difíceis, porque a Justiça não pode alterar a lei. A Justiça, o STF, suspendeu na 4264
a questão da intimação por meio de edital. Mas aí, eles já na Lei 13.000, agora no final de 2015, já extinguiram o objeto dessa ação, porque lá eles já obrigam a fazer como o STF mandou. Já obrigam os 60 dias de intimação. Agora, outras decisões da atualização pela planta de valores genéricos, as decisões todas do STJ estavam nesse sentido, colocaram na lei. Então, tudo que vai virando demanda, eles vão alterando e, às vezes, arrumando uma forma de manter uma certa cobrança de uma outra forma. São arranjos legislativos que a gente chama, que foi estudar toda a história, até hoje foram feitos arranjos para não deixar de ser cobrado isso, para não acabar essa cobrança. De alguma forma, a mantém. Tivemos perdas judiciais, vamos reconhecer, mas vamos arrumar alguma outra forma ou vamos manter o que temos. Essa é a realidade, se vocês forem fazer um estudo aprofundado. E, por fim, a PEC 53 e 56, que essa efetivamente foi um estudo lá no Espírito Santo, o senador levou para a gente, nós fizemos uma reunião, a ADEME, Sinuscom, Cresce, deputado, dono de cartório, Sinoreg, Anoreg. Então, nós chegamos à conclusão seguinte, olha, já foram N propostas, quando chega para votação, ela é arquivada, ela não é votada. Então, ela já passou por 1 ou 2 turnos nas casas, ela depende de 2 votações nas 2 casas. Alguma votação elas já passaram. Falta pouco. E lá, o senador, que é relator, o senador do Espírito Santo, Ricardo Ferraz, propôs um substitutivo. Esse substitutivo, quem for verificar, em 10 anos essas taxas estão extintas. Gradativamente ela vai delegando. Então, é uma alternativa que é bom para todos. Para o governo, que não pede essa receita rapidamente, que para ele não faria diferença, mas não sei por qual motivo ele segura. Quer dizer, vai segurar todas as receitas, obviamente, né? E seria ótimo para todos, que estaríamos livres disso, livres desse instituto, né? A PEC 39, inclusive, contempla isso aí, retirar o inciso 7 do artigo 20 da Constituição Federal, retirando os terrenos de marinha como bens da União. Então, ela, não sei, me parece por peso de prazo, ela não foi unida, e talvez até seja uma boa, se já está tramitando desde 2011 e essa já está sendo votada, essa acho que está tendo um empenho também bem melhor. E a expectativa é forte, né? Que a gente possa fazer um trabalho junto com a comissão do COFES e consigamos esse avanço, essa vitória. É através da comissão que a gente falou aqui, que é da Comissão de Assuntos Parlamentares do Conselho Federal. Semana que vem estaremos em Brasília novamente e espero que até daqui mais um ano, mais ou menos, nunca mais eu volte aqui para falar sobre taxa de marinha, terreno de marinha. Que eu volte aqui para falar sobre outras coisas, né, Biana? Mas isso aqui eu gostaria de encerrar esse assunto aqui e agradecer a vocês todos e ficar aberto às perguntas de vocês. Aí, obrigado pela participação de todos.